Alô, amiguinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar a falar sobre cultura na nossa aula de cultura, arte e cidadania. Hoje vamos adiantar um pouquinho. Nós vamos falar da diversidade cultural. A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. Preste atenção, diversidade cultural é a representação das diversas culturas que existem no nosso planeta. A cultura compreende o conjunto de costumes, tradições de um povo que são transmitidas de geração em geração, como elementos culturais representativos de um determinado povo. Destacam-se a língua, crenças, comportamentos, valores, costumes, religiosidade, folclore, dança, culinária, entre outras. Olha aí que bonita a nossa ilustração, mostrando toda essa diversidade. O que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos que, consequentemente, compõem o conceito da identidade cultural. Vamos entender a frase. O que diferencia uma cultura de outra? Os elementos que compõem o conceito da identidade cultural. Cada cultura tem um elemento de identidade cultural. Eu nunca entendi por que as pessoas fazem mestrado, doutorado, só para escrever difícil. Essa frase aí é para passar um pensamento simples. O que diferencia uma cultura são os elementos que a constituem, e esses elementos compõem a sua identidade cultural. Simples assim. Isso significa que o indivíduo pertencente a um determinado grupo se identifica com fatores que determinam sua cultura. Lógico, se eu sou lá da região quilombola, eu vou me identificar com os fatores, com as nuances, com os detalhes que determinam a cultura da região. A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem a diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. O que é diversidade cultural? Junta todas as culturas diferentes e esse conjunto chama diversidade cultural. Esses fatores de identidade distinguem o conjunto dos elementos simbólicos presentes na cultura e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Olha aí. A diversidade cultural engloba o conjunto de cultura que existem. Um monte de cultura diferente, a gente dá o nome de diversidade cultural. E cada uma tem fatores que a distinguem pelos seus elementos, cada uma tem seus símbolos presentes na cultura de cada um. E são esses símbolos de cada um, as diferenças culturais que existem entre os seres humanos de uma cultura e de outra, que define essa diversidade. Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio econômico, cultural entre os países, o que muitas vezes acaba fazendo ficar tudo homogêneo, tudo parecido.
não há mesmo como não haver isso, porque a gente vai aprendendo, inclusive expressões, né? Vamos falar o feedback, já é uma expressão nossa. O hot dog é uma expressão nossa. E a gente vai assimilando. Aí tem as artes também, tem a música, o cinema, né? A gente tem gente que faz festa de Halloween aqui no Brasil. Halloween é um negócio de bruxa lá dos Estados Unidos, que veio da Inglaterra, que não tem nada a ver com o Brasil. Mas a gente assistiu tanto filme de Halloween, de gostosuras ou travessuras, que a gente faz também. Isso, Papai Noel. Papai Noel não tem nada de brasileiro. Ele vem com roupa de frio, na neve. Nós não temos neve, não temos frio, não tem nada. Isso aí é o que a globalização fez, né? Bom, a Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural foi aprovada em 2001 por 185 Estados-membros. Ela representa o primeiro instrumento destinado a preservar e promover a diversidade cultural dos povos e o diálogo intercultural. Vamos ler de novo. A Unesco aprovou em 2001 um documento que chama Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Foram 185 países que assinaram esse documento. Foi o primeiro instrumento destinado a preservar e a promover a diversidade cultural dos povos e o diálogo entre as diferentes culturas dos diferentes povos. Importa a gente dar referência que a diversidade é reconhecida como uma herança comum da humanidade. Olha como isso é bonito. A diversidade cultural é uma herança comum da humanidade. É um patrimônio nosso, né? Tá bom, meus amiguinhos? Estamos ficando feras sobre cultura, né? Eu gosto de ver. Então tá. Muito obrigado. Vamos deixar para a próxima aula, que tem muita aula que vem por aí ainda. Um abraço aqui do professor Giovanni. Fiquem com Deus.